Bora lá para o nosso primeiro momento de saúde, a gente vai falar de falta de ar. Quem aqui já teve falta de ar ou tem com frequência falta de ar? Juninho, sério? Asma, bronquite Ah, você asmática. tem asma? Desde criancinha? Desde criança eu uso bombinha até hoje. Ah, você usa... Quando ataca, tem que usar. Então pronto, hoje você vai cantar, mas você vai ganhar uma consulta. Que Uma maravilha. consulta ao vivo aqui. Maravilha. Fica à vontade para participar da pauta. Aliás, eu acho sempre que esse banquinho não é muito confortável. Vou convidar o médico, depois você pode sentar aqui do ladinho bom. dele, se você quiser, Tá tá bom? bom. Porque aí fica mais fácil ainda. Mas às vezes você que está em casa também tem falta de ar e fala assim, mas eu também quero essa consulta. Vida Melhor Oficial. Manda sua pergunta lá, porque daqui a pouquinho a gente vai tirar a nossa dúvida. Vida Melhor Oficial, tá? E o assunto é falta de ar, e a gente sabe que varia muito, depende da causa, são vários fatores, tem vários tipos, né? Aí pode desencadear um mal-estar, como o Juninho trouxe aqui, a asma, a bronquite. Mas você sabe que ansiedade, o nervosismo também podem provocar falta de ar. E para conversar sobre esse assunto com a gente, eu recebo hoje o pneumologista, Dr. Rafael Faraco. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Obrigada por estar Obrigado, aqui. Cláudia. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Juninho, se você quiser sentar aqui do lado do doutor, fica à vontade. Tá. Vai sentar aqui do meu lado. Assim, tá lá, Tá doutor? tudo certo. Pode ficar aqui. É, Tá por favor. tudo bem. Só vou pegar minha aguinha pra cá, porque eu dancei um tanto. A aguinha do Juninho ficou lá. Se quiser, a gente já pega. Tá bom, Tá? tudo jóia. Tranquilo. Vamos lá. Doutor Rafael, obrigada por estar Obrigado, aqui com a Cláudia. gente. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição de vocês. Bom, falta de ar é como eu falei, tem vários tipos. O Juninho já trouxe aqui a asma. Eu já tive uma falta de ar com muita frequência e pelo que eu entendi com o passar da minha vida, era ansiedade. Mas era física. Cheguei aí até no médico para ver o que que era essa falta de ar. Quais são os tipos mais frequentes de falta de ar? Cláudia, sabe que a questão da falta de ar, né? Só para quem está nos assistindo, a falta de ar é aquela dificuldade para respirar, o desconforto respiratório, né? E cada pessoa fala para a gente de uma forma, olha, eu tenho uma dificuldade de expandir o peito, eu vou caminhar, eu sinto que o ar não entra, eu sinto um aperto no peito. E de acordo com as características da falta de ar, que a gente faz um diagnóstico específico, né? Porque não basta a gente falar, bom, eu tenho falta de ar, nós temos que saber a causa para tratar de forma correta, de forma específica. Uma das grandes causas de falta de ar, realmente, é a asma, né, tem um predomínio importante do desconforto respiratório. Agora, é importante para quem está nos assistindo o seguinte, a pessoa que tem asma e está controlada é para não sentir absolutamente nada. Então, assim, quem fala, olha, eu tenho falta de ar, eu tenho desconforto respiratório, eu tenho asma, eu tenho chiado no peito. Ah, mas isso é normal porque eu tenho asma. Não, não é normal. O normal de quem tem asma e está controlado é que não sinta absolutamente nada. Eu costumo fazer uma comparação com hipertensão, com diabetes, né? Então, a pessoa que tem hipertensão, que tem diabetes, tem que tomar medicação diária da hipertensão, do diabetes, para manter a hipertensão e o diabetes controlado. Quem tem asma, a mesma coisa. Eu estou ótimo, não estou sentindo absolutamente nada, mas a minha medicação de controle eu tenho que utilizar para continuar dessa forma. Porque, às vezes, as pessoas acabam não utilizando a medicação para asma porque não está sentindo nada, que eu vou utilizar a medicação. Mas o processo inflamatório dos brônquios e bronquíolos, que é a asma, quando a gente não utiliza um remédio para controle, a capacidade pulmonar isso vai diminuindo, vai perdendo. Então a gente trata, utiliza a medicação para controle, para quê? Para não sentir desconforto respiratório hoje e para prevenção de risco futuro, ou seja, para não ter um desconforto respiratório contínuo lá na frente. Porque de repente a gente pode perder função pulmonar e essa perca da função pulmonar, isso pode ser irreversível. Então a gente tem que utilizar a medicação diária para controle, para melhorar a qualidade de vida e evitar perda de função pulmonar, evitar exacerbações que são as crises de asma, de procura de pronto-socorro, de internação, uso de corticoide. Então, assim, quem tem asma e está precisando utilizar corticoide sistêmico, a gente fala de uma forma contínua, corticoide na veia, ou corticoide intramuscular, ou corticoide comprimido, é porque tem a asma e está fora de controle. Quem está controlado está utilizando a sua medicação de forma correta e uma vida absolutamente normal. Então, a asma, infelizmente, ainda é uma das causas de desconforto respiratório. Por que infelizmente? Porque a gente pega no Brasil, 10% da população do Brasil tem asma. Só que desses 10%, 17 a 18% eles estão controlados. Os outros 80, 82% estão fora de controle. Que bom que você está trazendo esse assunto aqui pra gente, porque eu acho que muita gente que tem asma nem sabe que existe o controle. A gente acha que a asma, ela vem em crises. Então, assim, eu tenho asma,
de vez em quando eu terei uma crise e quando eu estiver com crise, eu vou usar a minha bombinha. Essa é a sensação que eu É o tenho. meu caso, né? É o meu É caso. assim que você lida com a sua asma? E como você falou também, ansiedade, né? Você vê que pro programa hoje, ontem já começou, já senti um pouco, você fica ansioso, né? O programa é amanhã, a gente quer que dá tudo certo, já começa a ficar com aquele lance. Agora o que eu queria perguntar, é hereditário? Passa pro filho, pro neto? Eu tenho filhos meus que têm asma. A asma é o seguinte, a asma ela tem um fundo genético, Tem sim. um fundo genético. Se a gente pega o pai ou a mãe que tem asma, a chance do filho ter é 25%. Quando o pai e a mãe têm asma, essa chance é 50%. Entendi. E a história natural da asma, ela evolui, isso é individual. Então tem pessoas que têm asma na infância, se resolve lá, acabou, encerrou o assunto. Outras pessoas têm na infância, fica um intervalo sem e ela volta na idade adulta. E outras nunca tiveram e começa na idade adulta, que é uma asma de início tardio, que a gente fala. Mas deixa eu entender, a asma é uma doença crônica? Porque você comparou até diabetes, a hipertensão. Quem tem asma vai ter asma e vai controlar a asma para sempre? Exato. É isso A que eu queria asma, entender, porque você falou, exato, pode ter na infância e exatamente. depois não ter mais? Exato, a asma é uma doença crônica, ela é uma doença crônica que precisa de medicação para o controle. Eu costumo falar o seguinte, a asma ela não tem cura, mas tem medicação para controle e ter uma vida absolutamente normal. Mesmo que a pessoa não tenha crise, ela precisa fazer o controle? A pessoa que não tem crise, olha, estou assintomático, não sinto absolutamente nada, passou com seu pneumologista, não tem quadro clínico compatível de asma, teve lá na infância, mas naquele momento não tem um quadro compatível, ou seja, não tive sintomas mais. Tem um exame que a gente faz que é a prova de função pulmonar, ou seja, tem uma função pulmonar normal, assintomático há anos, né? Provavelmente teve uma asma lá atrás e hoje não tem um quadro compatível. Agora, o pior não é isso, o pior é que tem muitas pessoas que têm asma, vêm manifestando sintomas, esses sintomas eles são contínuos, pode ser até diários, mas não utilizam a medicação para controle, utiliza apenas a medicação para alívio. O que é uma medicação para controle da asma, doutor? Olha, a asma, como é um processo inflamatório nos brônquios, nós temos que utilizar um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório é o anti-inflamatório inalatório. Então, qual que é a medicação padrão para 100% das pessoas com asma? Ela precisa ser a base de corticoide inalatório. Ah, mas espera aí, eu vou usar corticoide, esse corticoide eu não vou ganhar peso, não vou ter efeitos colaterais do corticoide, não, porque a concentração, a dosagem desse corticoide é uma dosagem baixa e a ação desse corticoide é praticamente nos pulmões. Agora, quando tem a asma e não estou utilizando a minha medicação para controle, o meu corticoide inalatório de forma correta, eu vou ter as crises. E a crise, eu vou ter que utilizar corticoide sistêmico, comprimido, corticoide intramuscular ou na veia. Esse corticoide, sim, que vai dar repercussão. Quando o Juninho fala que ele usa bombinha, o que é a bombinha? É um corticoide? Depende. Tem dois tipos de medicação inalatória que são as bombinhas, né? Tem a medicação inalatória para alívio, que ela não trata absolutamente nada, ela só alivia, tem vários nomes comerciais, não vamos falar aqui. Mas tem a medicação inalatória bombinha para controle. Que é um broncodilatador. Essa bombinha para controle, 100% precisa ter corticoide inalatório e, na maioria das vezes, além do corticoide inalatório, ela tem um broncodilatador associado Ela também. já faz um tratamento? É um É um tratamento? tratamento, é um tratamento. O que está errado para quem tem asma? Utilizar a medicação apenas broncodilatadora, ou seja, medicações apenas para alívio. Por quê? Porque como é um processo inflamatório, o broncodilatador ele vai abrir os brônquios, a pessoa vai respirar melhor, mas não vai tratar a causa, não vai controlar a causa, que seria um processo inflamatório. Agora, se é um processo inflamatório, a gente não consegue ver esse processo inflamatório através de exames? Como que é feito o diagnóstico da asma? O diagnóstico da asma é um diagnóstico clínico. Eu tenho tosse, eu tenho falta de ar, mudou o tempo, meu peito fecha, eu sinto um aperto no peito, eu tenho chiado, eu uso a medicação de alívio, fico bem. Então, isso é um diagnóstico de asma. Agora, a gente utiliza exames complementares para avaliar o grau da asma, se essa asma está levando alguma repercussão na capacidade do pulmão ou não, e também para diagnósticos diferenciais. Então, assim, olha, um quadro compatível com a asma, eu comecei a tratar, não estou tendo uma boa resposta. Será que é só a asma ou tem alguma outra coisa associada? Então, por isso que a gente faz exames complementares. Tomografia de tórax, prova de função pulmonar, alguns exames de sangue. Se o paciente tiver algum quadro clínico compatível com uma doença
cardiológica, que também pode levar à falta de ar, a desconforto respiratório, a gente faz um ecocardiograma, outras medicações do ponto de vista cardiológico, para ver realmente se é só a asma a causa do desconforto respiratório ou se tem algumas outras causas associadas também que precisam serem tratadas. Qual é a diferença de asma para bronquite? Antigamente, o pessoal falava muito o termo bronquite, tá? Então, assim, a asma é uma doença inflamatória dos brônquios, é uma doença crônica que tem medicação para controle e ter uma vida absolutamente normal. A bronquite é um termo genérico que nos fala que é uma inflamação dos brônquios. Por exemplo, eu estou gripado, eu estou resfriado, eu ouço um pouquinho de chiadinho no meu peito esporádico. Uma vez que aconteceu, nunca aconteceu isso, não tem histórico de asma, você pode fazer uma traqueobronquite aguda por um quadro viral que tratou e encerrou o assunto. Então, a bronquite é um termo genérico, é uma inflamação brônquica, mas a asma também é uma inflamação brônquica. Então, assim, a asma, ela tem uma inflamação brônquica, mas o mecanismo dessa inflamação é diferente de uma traqueobronquite aguda, que é um quadro pontual que a gente trata e encerrou o assunto. Bom, tem muita criança que precisa ir para o pronto-socorro de emergência numa crise de asma, né? Você já passou por Ó, isso? que eu me lembre, minha infância foi toda desse jeito. Foi toda minha mãe indo para o hospital. Minha mãe era enfermeira, então houve uma época que ela trabalhava à noite, eu já ia mesmo, ficava com ela mesmo. Então tomava muita inalação, corticóide demais, injeção, né? Isso aí, injeção. A minha infância eu lembro disso muito, muito, muito. Ainda acontece isso hoje em dia? Infelizmente, acontece muito. E é errado, não é para ser dessa forma. Na verdade, a crise, quando entra em crise, precisa de utilizar a medicação para crise mesmo, né? Corticóide é uma delas, broncodilatadores também são medicações para crise. Mas o ideal é utilizar a medicação preventiva para evitar a crise. Eu não uso, você vê, eu não uso medicação preventiva, só quando ataca. Então, quando ataca, por exemplo, gripei, ela vem. Isso aí. Aí é onde eu tomo inalação, né? Inalação, bombinha, que agora ela tá fraca, mas em casa a gente tem oxigênio, tudo que quando ela tá muito forte, mesmo? tem que tomar oxigênio, que ela vem, talvez pelo uso, né? No passado, tal, de drogas e coisa e tal, também, com certeza. Você sabe que é muito comum as pessoas, às vezes, subestimarem a gravidade da asma. Então, assim, eu tenho falta de ar, eu tenho chiado no peito, eu uso minha inalação, faço um corticóide, faço inalação com oxigênio, melhora. Mas isso já é um sinal que a asma está fora de controle. E é importante, pessoal, quem está nos vendo hoje, que é o seguinte, a asma não controlada, isso é risco de vida. Então, assim, no Brasil, morre de 5 a 7 pessoas por dia por asma. Meu Deus, E na maioria das vezes, esses óbitos, eles seriam evitáveis se tivesse utilizando uma medicação para controle. Então, assim, infelizmente, a população sabe, felizmente nesse sentido, mas felizmente, todo mundo sabe que precisa controlar o colesterol, que quem fuma tem que parar de fumar, que a pressão tem que estar perfeitinha, que os hormônios da tireoide eles têm que estar num nível normais, mas acabam subestimando a asma. Então, assim, é um quadro que precisa de tratamento diário, tratamento contínuo, segmento com especialista. Por quê? Porque, às vezes, a gente acha que está tudo bem, utiliza a medicação, alivia, está bem, mas o broncoespasmo, ele pode vir de uma hora para outra. E dependendo da gravidade desse broncoespasmo, a gente não consegue nem chegar até o pronto-socorro. Então, é muito grave quando não tratado. Por outro lado, a asma, quando tratada e quando controlada, vida absolutamente normal. A gente viu agora nas Olimpíadas a quantidade de atletas que são campeões e têm asma. Por quê? Porque utiliza a medicação para controle. Gente, depois dessa história aqui, todo mundo buscando aí a solução, esse medicamento para controle e parar de brincar com asma. Como vida melhor é importante, né? Eu fico muito feliz de poder levar esse conteúdo de qualidade até vocês. Agora, doutor, tem gente, como o próprio Juninho também falou aqui, que confunde a asma, que de fato tem um fundo, que é a inflamação dos brônquios, com a asma de ansiedade. Qual é a diferença? Como é que vocês fazem o diagnóstico para saber se essa asma é só ansiedade? Só uma observação, Cláudia, você falou muito bem a questão de tratamento de medicação para controle, é importante utilizar medicação para controle e essa medicação para controle, existem medicações para controle hoje no SUS, tá? Então, independentemente da gravidade de asma,
se é uma asma leve, moderada ou grave, tem medicação que o SUS disponibiliza gratuito, tá? Agora, essa questão da ansiedade pode ser um fator para a descompensação da asma? Isso pode acontecer sim, tá? Então, eu costumo falar para os pacientes o seguinte, a gente não é que a ansiedade vai fazer com que a pessoa tenha asma, mas aquela asma, quando não controlada e tiver, de repente, um estresse elevado, pode funcionar como um gatilho para a descompensação da asma. Aí nós precisamos utilizar a medicação para controle da asma e, por outro lado, tentar controlar o estresse através de terapias, de apoio psicológicos, né? Para equilibrar as duas coisas. Não basta a gente ficar aumentando a medicação da asma se o estresse também tiver a flor da pele. Então, sempre precisa tratar as duas coisas. Mas sempre que a pessoa tem falta de ar, é porque ela tem uma asma? Não necessariamente. Porque eu, por exemplo, fico achando que quando eu tenho falta de ar, tem tempo que eu não tenho, muito tempo eu não tenho, mas era só ansiedade. Pode ser. Olha, é assim, essa questão de falta de ar pela ansiedade, eu não estou falando uma asma que é descompensada pela ansiedade. É um diagnóstico extremamente delicado. Então, diagnóstico de falta de ar por ansiedade, por preocupação, precisa ser um diagnóstico de exclusão. Ou seja, eu virei meu paciente do avesso, não achei absolutamente nada, ele tem um componente nítido de ansiedade, então nós vamos falar que aquela falta de ar é por ansiedade, vamos tratar a ansiedade. Então, antes de falar que é de ansiedade, nós precisamos investigar a pessoa como um todo. Eu costumo falar do cabelo, da cabeça até o dedão do pé. Então, se não achou nada, vamos controlar a ansiedade. Então, é um diagnóstico bastante perigoso, tem que ser sempre de exclusão, né? Perfeito. Vou deixar uma pergunta no ar, vou pedir uns minutinhos e eu volto aqui para a gente continuar o nosso bate-papo, mas eu já ouvi dizer que asma é emocional, que trata-se de asma tratando a alma. Eu quero saber se vocês já ouviram isso e se faz algum sentido, tá? Eu volto já já. E aí você manda sua pergunta, onde? No Vida Melhor Oficial, nosso Instagram, tô te esperando lá. Vida Melhor Oficial, você tá com o telefone na mão? Já manda, Vida Melhor Oficial, a sua pergunta de asma será respondida rapidinho pelo Dr. Rafael Fara. Com Deus. Vamos lá. Doutor, asma, bronquite, isso é mesmo doença da alma? É só fazer terapia que fica boa? A pessoa pode até ter uma doença na alma, precisa fazer terapia, mas deve usar sua medicação para controle também, não pode parar. Não dá pra excluir. Não dá para excluir, não pode. Tá, joia. Tem que usar Vamos lá. contínuo. Nesse meio tempo, eu estava ali dando um recadinho, eu vi que vocês dois estavam num tricô bom ali, né? Sim. Complementando a consulta. Estava enfatizando a importância de fazer um acompanhamento e controlar a asma. Precisa, não pode Eu falei de um brincar. certo medicamento que eu tomava e depois parou de fazer efeito, né? E aí me indicaram um outro medicamento, eu perguntei para ele, falei, isso aí realmente é um tratamento, mas precisa fazer, né? Precisa acompanhar. Agora, é muito importante também ter hábitos de vida saudáveis para quem tem asma ou bronquite, né? O Juninho atualmente tem hábitos de vida saudáveis, não foi sempre assim, né, Juninho? não. Mas tem muita gente que tem asma ou bronquite e não tá nem aí para a hora do Brasil, né? Continua tendo hábitos desregulados, tem gente que fuma e tem asma. Eu conheço cada história que eu vou te falar. O tratamento, igual a gente está conversando, é a base de medicação inalatória, de corticoide inalatório, mas é fundamental quem fuma nem passar perto do cigarro, tanto tabagismo ativo quanto passivo. Ah, mas eu não fumo, mas eu convivo com uma pessoa que fuma. Não vai controlar a asma, vai ser difícil. Obesidade dificulta o controle da asma, então assim, a pessoa obesa e tem asma, isso é um fator que dificulta o controle da asma. Fatores ambientais desfavoráveis, né? Bolor, fungo, aquela umidade, isso dificulta também o controle da asma. Algumas doenças doenças intrínsecas, por exemplo, doença do refluxo esofágico, é um dos fatores que dificulta o controle da asma, né? Em algumas situações. Então, existem vários fatores que podem descompensar a asma e dificultar o controle. Um outro ponto fundamental, o exercício físico, para quem tem asma, isso vai ajudar no controle desde que a asma esteja controlada. Por quê? Porque a realização de qualquer tipo de atividade física com asma, em crise de asma ou com asma fora de controle, isso também representa risco. Então, se minha asma está controlada, eu estou muito bem, vai fazer o exercício que você quiser, porque isso vai ajudar também o controle. Ah, mas calma aí, eu ouvi dizer que natação é muito bom para asma, né? Muitas pessoas falam isso. Então, assim, não tem nenhum estudo até hoje que fala que a natação
é superior a qualquer tipo de atividade física para asma. Então, natação é legal, futebol é legal, vôlei é legal, caminhada é legal, academia, o que você quiser, né? Então, não... Desde que a pessoa não esteja em crise. Exatamente controlada. Eu sou de uma geração, Juninho também, né, em que as crianças que tinham asma, bronquite, elas precisavam tomar banho gelado, coitadinhas, independente se estava frio ou calor, e tinham que nadar, fazer natação na piscina gelada. Isso faz algum sentido hoje em dia? Não faz sentido, não faz sentido. Tem muita simpatia, né, que o pessoal falava para asma, né? É tipo, Tartaruga, né? Gente, eu já vi uma simpatia que era com pó de negócio de barata. Era um negócio assim, gente, cada história, cada coisa horrorosa. E tem que fazer até 7 anos, não pode passar Qual foi a criança pior até simpatia que já fizeram contigo? Tem alguma? Então, não teve tantos, porque minha mãe sempre foi da Sua mãe da área de saúde. da área da saúde, então ela Ah. já ia por um outro caminho. Então você já foi abençoado nesse Eu já fui abençoado. Deixa eu pedir para a turma da produção colocar aqui as perguntas. Fátima Regina da Silva, boa tarde. Problemas na tireoide podem causar cansaço? Perfeito. Sabe que alterações da tireoide não tem relação com a asma, mas é um diagnóstico diferencial daquela pessoa que de repente chega no consultório ou no ambulatório queixando de cansaço físico. Eu vou caminhar 10 metros, eu canso, eu fico fadigado, eu tenho que sentar para descansar. Então, alteração de tireoide sempre precisa ser investigado. Eu adoro falar dessas alterações de tireoide, porque eu fui uma pessoa que fiquei tão apavorada no bom sentido, quando eu comecei a ter os sintomas do meu hipotireoidismo, que eu falei, gente, cadê a Cláudia? Que eu, de uma hora para outra, era uma pessoa triste, chorava à toa, tinha que ir para casa na hora do almoço dormir, nem que fosse 10 minutos, mas tinha que dormir. Se não fosse, eu dormia no meio de uma conversa. E, de repente, eu fui engordando um monte sem saber o que estava acontecendo. E era um hipotireoidismo. Aí eu falei, opa, vamos tratar. Depois que controla, controla. Aí é vida normal, não tem mais, não pode ser muleta. Falar, eu não consigo ter uma vida saudável porque eu tenho hipotireoidismo. Não, tem que controlar, né, para ter vida saudável. Obrigada, Fá, pelo sua pergunta. Próxima pergunta, Maria Amaral. Boa tarde, tive asma, até usava aparelho para inalação. Porém, já faz mais de 5 anos que não se manifesta mais. Devo tirar algum raio-x para saber como está o pulmão ou não precisa? Obrigada. Perfeito. Toda pessoa com histórico de asma ou, que falava antigamente, bronquite na infância, merece uma avaliação do pneumologista, sim. Porque, de repente, pode ter algum tipo de sintomas que a pessoa acha que é normal, então não acaba valorizando e acaba achando que está tudo ok. Então, vale a pena um segmento, um acompanhamento com o pneumologista para ver se realmente tem a doença que precisa ser tratada ou não. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Mari, pela sua participação. Vicente, olá, boa tarde. Minha filha tem muita falta de ar e cansaço respiratório. Ela é muito ansiosa, é cardíaca. O que pode ser? A questão da falta de ar, do cansaço, né, tem várias causas, né? Causas cardiológicas, causas respiratórias, causas hematológicas. De repente, uma relação ou até piorado pelo fator emocional, isso pode acontecer? Pode. Mas é importante passar com um especialista para ter uma avaliação específica. Por quê? Para que cada causa tenha um tratamento específico. É a mesma coisa da tosse. Os pacientes falam, doutor, o que eu posso tomar para a minha tosse? Tosse é um sinal, um sintoma genérico, né? A gente tem que avaliar qual que é a causa da tosse para tratar especificamente. É a mesma coisa a falta de ar. Pois é, Vicente, se sua filha é cardíaca, provavelmente ela já tem acompanhamento de um cardiologista. Ele pode até já dar uma orientação, mas passar aí também num pneumologista, né? Perfeito. Isso é interessante. Perfeito. Próxima pergunta. Nesse meio tempo, Henrique Kelmer, como diferenciamos a asma de uma crise de ansiedade ou uma falta de ar aguda? Boa pergunta, acabei de fazer essa pergunta para o doutor, mas vamos ouvir a resposta. Essa questão da ansiedade, que eu acabei de comentar, eu tenho bastante preocupação em atribuir questão de falta de ar à ansiedade. Isso acontece com frequência, mas antes de atribuirmos a ansiedade, é importante diagnósticos diferenciais e avaliarmos outras causas. Então, o seu médico, o seu clínico, o seu pneumologista, o seu cardiologista vai ser a pessoa mais indicada para fazer esse diferencial e realmente verificar se isso é só ansiedade ou se tem alguma outra causa que precisa ser tratada. Eu me lembro de muito criança, assim, ver algumas outras crianças da minha faixa etária com crise de asma, era até angustiante que a pessoa... Uma coisa assim, né? Hoje em dia eu não vejo muito isso, e convivo com crianças pequenininhas, até por conta do meu neto, mas também na época dos meus filhos pequenos. A sua falta de ar também era assim, de ficar... Isso aqui, ó. Isso aqui vem aqui afunda, Hoje em né? dia é assim também? Olha,
Quando eu tenho crise violenta, é É assim. assim? No meu caso, é. E uma coisa que eu sempre digo, né? A questão da ansiedade, a pessoa com uma crise de asma, automaticamente ela vai estar ansiosa. Quem vai falar o seguinte, eu estou muito tranquilo com crise de asma, não consigo nem respirar? Vai ter um Tem componente. jeito, né? Então, assim, às vezes precisa ser tratado as duas coisas, né? Naquele momento da crise, vai estar 100% das pessoas, elas vão estar preocupadas, elas vão estar ansiosas, elas vão estar com angústia, né? Então, precisa ser avaliado realmente e evitar que, de repente, ache que é só ansiedade, utilize uma medicação, um ansiolítico, e não é só ansiedade. Tem que tratar a causa pertinente, realmente. Perfeito. Que asma tem cura? Não, a asma não tem cura, mas ela tem controle. É igual doença crônica, que a Cláudia acabou de mencionar a questão da tireoide, tem que utilizar a medicação da tireoide todos os dias, o hipertenso, o diabético, a medicação todos os dias, e quem tem asma, utilizar a medicação para controle diário também. Eu tenho uma rinite alérgica e que de vez em quando ela fica até forte. Ontem, gente, eu entrei no ar aqui, assim, no finalzinho da crise alérgica que me deu no camarim. Tava já praticamente maquiada, de repente, não sei o que foi, alguma coisa. Pode ser alguém que tenha um casaco que ficou guardado do inverno passado e usou esse ano. Sim. Blum. Aí o meu olho já ficou um lado só todo vermelho, já começa a inchar e na mesma hora dá uma sensação também de falta de ar, né? Tomei o antialérgico, rapidinho, deu o horário, eu entrei no ar assim meio que ainda, ainda em crise alérgica, mas aí é que tá. Essa falta de ar provocada pela rinite, ela é uma asma? Essa observação sua é super importante, Cláudia. Você sabe que 70% de quem tem asma tem a rinite alérgica. Então, não é incomum ter a rinite alérgica e a asma. E a rinite, quando não controlada, funciona como um fator, um gatilho para descompensar a asma. Então, às vezes, pode estar associado rinite e asma, e a pessoa ter as duas coisas. Então, a gente fala uma via aérea única, né? Via aérea superior e a inferior. Então, de repente, ataca aqui em cima, se tiver algum componente de asma, pode piorar embaixo também. Então tem que tratar a rinite. Tratar a rinite e, se tiver um quadro de asma associado, utilizar a medicação para controle da asma também. Também controlar Mas a asma. pode ter, sim, que é o mais comum, ter uma rinite isolada sem ter asma. Mas sempre que tem rinite e percebe que tem algum sintoma respiratório baixo, é importante passar com o pneumologista para investigação de asma também. O nosso tempo aqui já até acabou para esse momento de saúde, mas eu ainda tenho duas perguntas para fazer. Uma é, quem teve Covid e teve alguma complicação respiratória, precisa voltar ao médico, fazer algum tipo de exame para saber se ficou tudo bem, se está zerado? Olha, tive Covid, foi um Covid leve, não tive complicação respiratória nenhuma, não fui para o hospital, não vejo necessidade. Estou ótimo, não vejo necessidade nenhuma. Agora, quadros virais respiratórios, Covid, vírus sincicial respiratório, influenza, que é o vírus da gripe. Pneumonia. Então, os quadros virais pode ser um fator desencadeante de um quadro de asma e ou piorar uma asma já existente. Então, quem teve, por exemplo, uma pneumonia, uma gripe, precisa dar uma avaliada no pneumologista? Tive uma influenza, né? Tive um vírus sincicial respiratório, um Covid. De lá para cá, minha respiração está um pouco mais curta, estou tendo sintomas respiratórios que eu não tinha anteriormente. É importante passar com o pneumologista. Perfeito. Muito obrigada, doutor. Obrigadão. Obrigada também pela contribuição. Juninho do Banjo, doutor Rafael Faraco, ele está no DR Rafael Faraco Pneumo, DR Rafael Faraco Pneumo. E aí você já pode marcar, inclusive, a sua consulta, a sua nova avaliação, o 119-7611-3674. A consulta foi boa, né, Juninho? Muito. Então, daqui a pouquinho vai ter que cantar mais pra gente. Sem asma. Sem asma. Sem asma.